Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Adriano Cotti, eu sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processo Penal em cursos preparatórios para concurso público e exame da OAB. Esses vídeos, amigos, estão sendo feitos para auxiliar vocês na caminhada rumo aos seus objetivos. Uma vaga em um concurso público, a aprovação no exame da OAB. Esse vídeo de hoje, de agora, versa sobre a matéria de processo penal. E eu vou falar agora, pessoal, um vídeo rápido sobre um princípio do processo penal que volta e meia, seguidamente, cai em prova. Certo? As bancas têm um carinho por esse princípio. Já caiu um tempo atrás também na prova da OAB. Pessoal, olhem só, vocês já vão entender de que princípio eu estou falando. Vocês se lembram do tempo de infância? Quando vocês tinham lá os seus 4, 5 anos de idade, vocês estavam passeando com os pais, até que algo na rua ou numa loja chama a atenção de vocês. Vocês pediam para a mãe: mãe, eu quero aquilo ali. A mãe negava. O que vocês faziam? Muitos, claro, choravam, mas outros usavam um artifício. Bom, como a mãe não me deu, eu vou pedir para o pai. A mãe não dava, a criança pedia para o pai. Desde pequenos as pessoas já exercem o direito de recorrer. Podem perceber, de ingressar com um recurso. Tudo bem que é uma maneira informal, mas as pessoas entram com essas medidas. As pessoas entram com recursos desde pequenos. O que eu quero dizer para vocês? Que recorrer, amigos, faz parte da natureza humana. O ser humano recorre. Quando algo não está ao seu gosto, quando o indivíduo não se conforma com uma decisão, é da natureza humana tentar uma outra possibilidade para que aquilo que não agrada seja revertido. Isso é do homem, não é uma necessidade exclusivamente jurídica, legal, processual, não. Não. É uma necessidade humana, antes de mais nada. Vocês já devem entender de que princípio eu estou me referindo, ao chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. O direito, amigos, que o indivíduo tem de recorrer da decisão para uma instância superior, de ter a sua matéria revista por um outro órgão, certo? Os recursos são necessários. Amigos, existem opiniões a favor e contra os recursos. A favor do duplo grau de jurisdição e contrário ao duplo grau de jurisdição. Quem é a favor entende, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, que é da natureza humana recorrer das decisões. Também uma outra razão, pessoal, é o fato de que o juiz, aquele que profere a decisão, é um ser humano passível de erros. Nada mais justo, nada mais de bom senso do que permitir que um outro órgão reveja essa decisão para ver se realmente foi feita justiça, se o juiz não errou, se o juiz realmente acertou. Outro argumento a favor dos recursos, pessoal, do duplo grau. Quem aprecia esses recursos, na maioria esmagadora das vezes, são juízes de segundo grau, desembargadores na esfera estadual, por exemplo, que tem mais experiência do que aquele que proferiu a decisão. As chances de uma certeza jurídica são muito maiores. Sem falar num outro fator ainda em favor do duplo grau de jurisdição. Qual seria, meus amigos? Simples. Aquele que julga, aquele que profere a sentença, sabe, amigos, que 90% de chances dessa decisão ser revista pelo tribunal. Por quê? Porque, por exemplo, no processo penal, a regra é que o réu seja condenado ou absolvido. Se condenado, a defesa vai recorrer e o tribunal vai rever a matéria. Ou, se for absolvido, o Ministério Público vai recorrer e o tribunal vai rever a matéria. O juiz, sabendo que seus superiores vão rever o conteúdo, vão rever a matéria, o que eles vão fazer? Vão julgar com mais afinco, com mais cuidado. Bom, isso são argumentos a favor do duplo grau de jurisdição.
Tem casos, tem argumentos contra? Tem. Quem garante que a decisão do juiz não foi a correta e o tribunal modificou? Teríamos um grande erro, uma grande injustiça, mas pode acontecer. Outro cuidado: quem é que teve contato com as provas, que ouviu as partes, que olhou o réu no olho e aí sim, com base nessas provas, decidiu? O juiz de primeiro grau. O tribunal tem esse contato? Não. O tribunal faz um julgamento mais frio. Não tem contato com as provas. Isso também é uma crítica. Tanto que em alguns países, e já quiseram implantar isso no Brasil, entendem que o recurso de segundo grau, por exemplo, a apelação, deveria versar única e exclusivamente sobre matéria de direito, e não sobre matéria de fato. Porque o fato mesmo, a apreciação das provas, o sentimento que as provas trazem, no caso concreto, na busca da verdade real, é do juiz de primeiro grau, não do tribunal. Mas o tribunal, em segundo grau, também aprecia, claro, matéria de fato. Certo? A grande pergunta, a grande questão que vocês têm que cuidar na hora de uma prova. Pessoal, existe previsão expressa do duplo grau de jurisdição na nossa legislação brasileira? Não. Expressamente, explicitamente não tem. Existe, meus amigos, previsão implícita, isso sim. Certo? Quando a gente encontra, por exemplo, as atribuições do Supremo Tribunal Federal no artigo 102 da Constituição, as atribuições do Superior Tribunal de Justiça no artigo 105 da Constituição, artigo 102, incisos 2 e 3, 105, 2 e 3, lá implicitamente a gente encontra, percebe a presença do duplo grau de jurisdição. Certo? Claro, cuidem que em alguns casos nós temos ressalvas, exceções ao duplo grau de jurisdição. Por exemplo, aqueles casos de competência originária do STF se submetem ao princípio do duplo grau de jurisdição? Não. Outra exceção que vocês têm que cuidar, amigos, têm que cuidar, que é importantíssimo, a prova pode perguntar. Outro caso que não passa pelo duplo grau: a decisão, certo, em torno da existência ou inexistência de repercussão geral. Essa decisão que o STF toma sobre a existência ou não de repercussão geral, que é um requisito para o recurso extraordinário. Essa decisão não se submete ao duplo grau de jurisdição. Cuidem isso também, que é importante. Certinho? Bom, são pequenas dicas, amigos, sobre esse princípio, né, tão valorizado e tão importante na democracia brasileira, e ainda sem falar da questão própria dos direitos humanos, dignidade de pessoa humana e características processuais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau.